Então veja bem que no Evangelho de João nós vemos perfeitamente a divindade, mostrando claramente, por diversas vezes, que Jesus não era apenas um homem, mas era Deus. E João diz bem claramente isso, que para que nós possamos ser salvos, nós temos que crer nisso, que Jesus é homem, Jesus é Deus. É importantíssimo crer nisso. E Paulo diz que é uma necessidade reconhecer isso para ser salvo. Ele diz, olha, aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é preciso crer num Cristo vivo, ressuscitado, e não apenas no Cristo morto. Vamos ver a nossa introdução aí. Nesta lição enfocaremos as atitudes de Jesus que revelam a sua natureza humana, obediência e humilhação, bem como a sua divindade. Humanidade e divindade, aliás, são as duas naturezas inseparáveis de Jesus. Esta doutrina é apresentada por Paulo no segundo capítulo da Epístola aos Filipenses. Veremos ainda que Jesus nunca deixou de ser Deus e que, encarnando-se, salvou-nos de nossos pecados. A presente lição revela também a sua exaltação. Vamos ver a parte 1, o Filho Divino, o estado eterno da pré-encarnação. Tópico 1, ele deu o maior exemplo de humildade. Na Epístola aos Filipenses lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este texto reflete a humildade de Cristo revelada antes da sua encarnação. Então aqui está falando da condição de Jesus de ser humilde, de escolher ser humilde, escolher vir à terra, nascer como homem, viver como homem e um homem pobre, trabalhador. Então veja bem que ele tomou essa decisão sendo Deus. Então Deus nos amou de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho. Veja bem, era preciso que ele se prontificasse. Então, que ele se humilhasse e ele tomou a decisão de vir. Veja só, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toma a decisão de vir à terra e viver como homem, nascer como homem e viver como homem. Certa feita, quando ensinava aos seus discípulos, o mestre disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus Cristo é o modelo perfeito da humildade. O apóstolo Paulo insta a que os filipenses tenham a mesma disposição demonstrada por Jesus. Então Jesus, ele diz para nós, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E sempre Jesus, quando está falando essas coisas, ele está se referindo em relação ao Pai, da sua humilhação, da sua prontidão em servir a Deus, em fazer tudo o que fosse necessário para que o Pai fosse exaltado, glorificado, ficasse alegre, satisfeito. Então, em tudo ele se humilhou. Tudo ele fez para agradar ao Pai. E Paulo diz que nós devemos também fazer isso. Devemos nos esforçar por cumprir o nosso ministério, a nossa vida, fazer aquilo que o plano de Deus diz para nós fazermos. Nós devemos nos submeter. E se for necessário, que nós assumamos um papel de pobres. Paulo diz, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Então nós vamos ter que ter uma vida de humildade, de aceitação, de perseguições, de problemas, de tudo que ocorre na vida do ser humano, para que os outros sejam salvos, para que os outros se deem bem. Veja só, que aquele que aceita a escolha de Deus, ele se submete a tudo, para que Deus possa cumprir nele aquilo que vai fazer com que as pessoas sejam salvas. Então, inclusive, passar por tribulações, por angústias, por perseguições. Então, Paulo diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que por amor de todos nós, aceitou a condição de humildade, a condição de ser
homem, nascer numa manjedoura, imagine, viver como homem, trabalhar na marcenaria de José, ser obediente a seus pais terrenos, tudo isso ele aceitou, se humilhou, andou a pé, na poeira, comeu o mesmo que os homens comiam. Veja bem, sendo Deus, dono de tudo, ele se humilhou. E Paulo diz que nós devemos nos submeter também a Deus. Viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos para que as pessoas sejam salvas. Tópico 2, ele era igual a Deus. Porque sendo em forma de Deus, então a palavra forma sugere objeto de uma configuração, uma semelhança. Em relação a Deus, o termo refere-se à forma essencial da divindade. Cristo é Deus igual com o Pai, pois ambos têm a mesma natureza, glória e essência, como está em João 17,5. A forma verbal da palavra sendo aparece em outras versões bíblicas como subsistindo ou existindo. Então veja bem, Jesus existindo ou sendo em forma de Deus, ou seja, da mesma essência de Deus. Jesus é o quê? É Espírito, Deus é Espírito. Então ele aceitou assumir a forma de homem. Ele aceitou vir ao mundo. É como, por exemplo, você está vestido, aí sai para fazer um mergulho dentro do mar. O que você faz? Você vai ter que tirar suas roupas, colocar uma roupa de mergulhador e pular lá dentro do mar, e lá nas profundezas das águas. É o que Jesus fez. Então ele se despiu das suas vestes celestiais, das suas prerrogativas de Deus. Quando alguém, por exemplo, falasse mal de Jesus, ele poderia matar a pessoa, mas ele não fez isso. Quando o prenderam, bateram nele, ele poderia só olhar e as pessoas serem queimadas na mesma hora, mas ele não fez isso. Então, ele deixou a sua glória, suas prerrogativas como Deus, para cumprir o plano de Deus. Se fez homem, semelhante aos homens em tudo. Então, Cristo é por natureza Deus, pois antes de fazer-se humano, subsistia em forma de Deus. Os líderes de Jerusalém procuravam matar Jesus porque ele dizia ser igual a Deus. A Filipe o Senhor afirmou ser igual ao Pai. Então Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. A divindade de Cristo é fartamente corroborada ao longo da Bíblia. Veja aí João 1:1, 20:28, Tito 2:13, Hebreus 1:8, Apocalipse 21:7. Portanto, Cristo, ao fazer-se homem, esvaziou-se não de sua divindade, mas de sua glória. Então não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus para se tornar homem. Não. Ele veio nascer como homem, viver como homem na terra, mas não deixou de ser Deus. Lembre-se que Deus não é corpo humano, Deus é espírito. Então Jesus veio nascer como homem na terra, mas dentro desse homem tinha o quê? O Espírito. O Espírito Santo, ele não criou um outro Espírito para colocar dentro de Jesus, para ele nascer, não. O mesmo Espírito, é Jesus mesmo, é que estava naquele corpo do bebê que nasceu. Então a obra do Espírito Santo ali, não é? Então Jesus não deixou de ser Deus. Jesus continuou sendo Deus. Assumiu uma forma humana, mas não deixou de ser Deus. Agora, ele não viveu como Deus na terra, viveu como homem aqui na terra. Essa é a grande diferença. Tópico 3, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso significa que o Senhor não se apegou aos seus direitos divinos. Ele não agiu egoisticamente, mas esvaziou-se da sua glória, para assumir a natureza humana e entregar-se em expiação por toda a humanidade. O que podemos destacar nessa atitude de Jesus é o seu amor pelo mundo. Por amor a nós, Cristo ocultou a sua glória sob a natureza terrena. Voluntariamente humilhou-se e assumiu a nossa fragilidade, com exceção do pecado. Então Cristo em tudo se fez semelhante aos homens, só não pecou. Então se tornou homem e viveu como homem. Nós demos o exemplo aí, por exemplo, da presidente. De repente ela andar no meio de nós, viver como nós, de repente alguém bater nela, ela tem
o direito de chamar exatamente o exército aí e matar aqueles que maltrataram ela. Mas ela não faz isso por quê? Por amor às pessoas. Então veja só, é isso que Jesus fez. Quando ele esteve no mundo, ele poderia usar da sua autoridade, do seu poder para fazer qualquer coisa. Ele poderia ser rei sobre a terra, fazer milagres, coisas, transformar, igual ele transformou pães aí, transformar as coisas, mudar tudo de repente, fazer tudo, ser tudo perfeito do jeito que ele quisesse. Ele poderia derrotar o exército romano sozinho, não precisava de ajuda de ninguém. Mas ele não fez isso. Ele viveu como um homem, como qualquer outro homem sobre a face da terra, aliás, bem abaixo ainda, né? Viveu como pobre e trabalhador, como os homens. Se esforçou ainda mais para ser mais homem ainda, né, do que os outros. Então veja só que essa foi a grande obra que Jesus fez por nós, mas por amor a todos nós, por amor de pecadores. Na parte 2 nós temos aí o Filho do Homem, o estado temporal de Cristo. Então, número 1, aniquilou-se a si mesmo. Foi na sua encarnação que o Senhor Jesus deu a maior prova da sua humildade. Ele aniquilou-se a si mesmo. O termo grego usado pelo apóstolo é o verbo kenou, que significa também esvaziar, ficar vazio. Portanto, o verbo esvaziar comunica melhor do que aniquilar. A ideia da encarnação de Jesus destaca que ele esvaziou-se a si mesmo, privou-se de sua glória e tomou a natureza humana. Todavia, em momento algum veio a despojar-se da sua divindade. Jesus não trocou a natureza divina pela humana. Antes, voluntariamente, renunciou em parte às prerrogativas inerentes à divindade para assumir a nossa humanidade. Tornando-se verdadeiro homem, fez-se maldição por nós, como está em Gálatas 3,13. E levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, como está em 1 de Pedro 2,24. Em Gálatas 4,4, Paulo escreveu que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e se indica que Jesus é consubstancial com toda a humanidade nascida em Adão. A diferença entre Jesus e os demais seres humanos está no fato de ele ter sido gerado virginalmente pelo Espírito Santo e nunca ter cometido qualquer pecado ou iniquidade. Por isso o amado Mestre é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então a maior prova da humildade de Jesus está em ele aceitar viver como homem na terra, nascer como homem, né? Ele teve que deixar as prerrogativas divinas, teve que deixar seus direitos de Deus, né? Seu direito a ser aí exaltado, a ser adorado, a ser obedecido em tudo. Então ele teve que deixar tudo isso, o seu direito de exercer o juízo, né? Seu juízo, o seu direito de matar quem quisesse, dar vida a quem quisesse. Então ele teve que deixar tudo isso para viver na terra como homem. Aí está a grande humildade de Jesus. Sendo Deus, existindo na forma de Deus, se aceitar ser a sua criação. Veja só, seria como você, quando você tem um filho recém-nascido, seria como se você assumisse a forma daquele bebê. Você de repente não poderia fazer o que quisesse, não poderia falar, não poderia andar, correr. Você estava ali submetido àquele corpo de criança. Você poderia falar porque você sabe falar, mas você não vai poder falar porque você é um bebê. Você poderia comer carne, mas você não vai comer, porque você tem que se submeter ao alimento da criança. Você não pode comer aquilo que você quer. Então você mesmo, sabendo, conhecendo as coisas, você não poderia assumir aquilo. Veja só, é o que Jesus fez. Assumiu a posição de homem. Assumiu todas as coisas de homem. Ficou submisso, né? Cercado por esse corpo, sem poder agir como Deus, pelo seu próprio desejo. Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele resolveu obedecer a Deus em tudo e ser submisso a tudo isso.